Olá, sejam bem-vindos à nossa nova matéria e hoje nós vamos começar falando já sobre a clínica médica, entendendo como ela é aplicada à nossa enfermagem. Então, a gente tem a enfermagem na clínica médica, né, como um ser muito importante e é importante também a gente considerar o indivíduo, né, como um ser completo. Então, o indivíduo, né, a gente tem ali o paciente em nossas mãos e a gente não deve somente olhar para aquilo que é óbvio, né? A gente tem que envolver tanto o bio, né, que é o biológico, o psico, que é a mente, o sócio, né, que é o social, como aquele paciente se envolve com a sociedade, com a família, até com nós mesmos, e também o espiritual. Devemos respeitar toda a sua experiência de vida e não visualizando apenas o quadro patológico que ele apresenta. Todo paciente que chega pra gente, ele é uma história. Todo paciente que chega pra gente, ele tem um passado, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem mãe, ele tem pai, ele passou por várias coisas. Então, muitas vezes, aquela patologia é só mais um elemento do que aquilo que o paciente é naquele momento. Então, obviamente que o paciente ele procura a unidade hospitalar para poder se tratar, mas o tratamento de patologias ele envolve muito além do que somente tomar medicações, muito além do que somente aferir uma pressão arterial. Ele envolve aí várias questões, né, que envolve tanto biológico, psicológico, também espiritual, para que esse paciente se recupere completamente. A gente vai começar a chamar, então, né, dentro da clínica médica, o paciente de o indivíduo doente. Esse termo, né, significa, né, vem do latim e significa sofrer, cuja conotação está associada à dependência. Então, aquele paciente, né, que a gente chama de doente, é aquele paciente que vai depender da gente para qualquer coisa, né? Não para qualquer coisa, né, mas para alguma coisa. Então, nem que seja algum medicamento, ou então um banho, auxílio a se vestir, a fazer higiene. Então, tudo isso envolve a questão da dependência do paciente. E o nosso objetivo aqui é fazer com que esse paciente deixe essa dependência, né? A gente quer que ele evolua a ponto de que ele não dependa mais de ninguém. Então, a gente também, né, agora começou a usar o termo cliente, né, porque diz que é uma questão mais ética chamar o paciente de cliente, né? E cliente também vem do latim e cliente significa apoiar-se. Então, estaria aí dizendo que o cliente ele está se apoiando em nós, tá? Então, a gente tem que entender também uma coisa muito importante da clínica médica, que é o processo de saúde-doença. Então, quando o corpo ele é ameaçado ou então sofre alguma lesão, sua resposta pode envolver várias alterações, tanto funcionais, tanto também estruturais. Cada corpo ele vai reagir de uma forma. E aí, essas alterações, elas podem ser tanto adaptativas, né, que elas levam um efeito positivo ao paciente, ou então elas podem também ter uma má adaptação, que elas revelam um efeito negativo dessa ameaça, dessas mudanças ao nosso organismo, tá? Então, os mecanismos de defesa, pessoal, eles podem exibir determinadas, né, diferenças entre a adaptação e a má adaptação, que é esse processo, então, de saúde e doença. Então, vamos dar o exemplo, então, do coronavírus. Algumas pessoas que têm contato com o coronavírus, elas não adoecem, né? Elas não apresentam sintomas. Elas carregam o vírus consigo, porém não apresentam sintomas. Esse é o processo de saúde. A partir do momento que a pessoa entra em contato com o vírus, mas aí sim ela adoece, ela começa a apresentar os sintomas, ela parte então para a doença. Então, algumas pessoas são adaptativas, elas conseguem ter um efeito positivo até mesmo perante um vírus, e elas têm uma má adaptação, né, que é o contato com esse vírus, e aí então acarreta em seu adoecimento. O processo de saúde e doença ainda envolve, né, três definições que são de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que são muito importantes, né? Então, a saúde, ela não é apenas a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, mental e espiritual, que é aquilo que a gente estava falando de ver o paciente como um todo. A homeostasia, né, que é a busca do equilíbrio entre o meio interno do organismo, o agente agressor e a doença.
É o que a gente procura com o coronavírus hoje, que a gente tenha contato, mas através de uma vacina a gente tem um equilíbrio, que a gente possa manter o vírus, né, inoculado, ali guardadinho, sem ter nenhum tipo de como se diz, de expressão, e também, ao mesmo tempo, não apresentar nenhum tipo de sintoma, ou então também não transmitir essa doença, né? Então, a modificação do meio interno, no caso do organismo, desencadeia uma série de reações que tendem a combater ou minimizar a alteração, que é o caso que a gente está buscando aí nas nossas vacinas, tá? Doença, que é uma perturbação da saúde, ou seja, um distúrbio da hemostasia. Toda vez que o nosso corpo ele está em equilíbrio e vem alguma coisa, seja ela uma lesão, né, de qualquer tipo de lesão, tá, pessoal, que faça com que o nosso organismo ele adoeça, né, pode ser considerado como uma doença, tá? Então, até um acidente mesmo faz com que o paciente ele se torne doente, né? Ele vai precisar usar um gesso, vai precisar fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, qualquer ato, né, qualquer agente agressor que perturbe o equilíbrio do paciente, torna-se ele, né, na condição de paciente doente. Então, qual que é a função exatamente da enfermagem dentro da clínica médica? Então, a gente primeiramente conhecer os sinais e sintomas de todas as patologias possíveis, né? São muitas, eu sei, porém, quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente adquire, né? O estudo, ele vai sendo gradativo, gradual, então a gente nunca pode ver, por exemplo, estudar apenas uma patologia uma vez. São poucas as pessoas que têm esse rendimento, que estudam apenas uma vez algum tipo de patologia, e aí a gente vai e lembra. E também quando a gente vai atuando, a gente vai acostumando, né, com os tipos de sintomas que apresentam-se em cada doença, e aí a gente vai pegando experiência e consegue adaptar mais com esse tipo de modalidade de cuidado. Tá bom? A gente sempre deve trabalhar para levar o paciente, igual eu falei para vocês, aos cuidados necessários para atender às suas necessidades básicas. Então, aquele paciente que não consegue fazer higiene pessoal, aquele paciente que não consegue levantar sozinho, aquele paciente que não consegue comer sozinho, ele é um paciente de risco. Então, a função da enfermagem é pegar esse paciente que hoje tem toda essa dependência e começar, então, a levá-lo para um estado de autossuficiência. Então, ele consegue comer sozinho, consegue ir no banheiro sozinho, ele consegue se virar. Então, essa é a função da enfermagem dentro da clínica médica, né? Uma das. E aí, esse processo, né, pode parecer simples. Eu vou ajudar o paciente a se recuperar. Mas o processo que tem dentro desse cuidado, né, esse processo às vezes é muito lento. Muitas pessoas se recuperam rapidamente, isso é verdade. Quanto mais jovem, mais rápido. Porém, alguns pacientes vão demorar, vão envolver aí vários cuidados de enfermagem, vários cuidados médicos, para aí sim eles conseguirem, então, se recuperar. Então, é importante que a enfermagem saiba trabalhar com todos os níveis de prevenção, tanto primária, secundária e também terciária, tá? Então, são os 3 níveis que a gente tem de prevenção do paciente perca essas necessidades básicas, né? Porque às vezes ele perde apenas uma. E aí, com um quadro de piora da doença, às vezes é inevitável, né? Porém, algumas vezes a gente consegue evitar que o paciente tenha uma baixa aí de rendimento tão grande assim, tá bom? E devemos lembrar sempre, pessoal, que a gente deve abordar o paciente de uma forma holística, né? Então, quando o paciente ele fica doente, uma das primeiras coisas que eles pensam é procurar um profissional. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que procura ajuda, a gente tem que estar pronto para ajudar. Então, a gente tem que reconhecer hoje em dia que não é uma questão assim mística, nem é uma questão assim, o pessoal tá inventando coisa. Não é assim que funciona. Todas as nossas ações de enfermagem, elas são baseadas na ciência. Então, se a ciência nos diz que hoje o paciente, né, a conexão do corpo, da mente e espírito, ela sustenta, né, e supera então o enfrentamento da doença, a gente tem que focar nisso. Porque aqui o que vale não é o que eu acredito, né, o que eu penso. Aqui vale aquilo que realmente funciona para o paciente. E a junção do corpo, da mente e do espírito funciona muito bem na recuperação dos pacientes. Então a gente tem que, né, estar voltado para isso. Então,
essa conduta holística, então, se refere à saúde, ao bem-estar e ao maior envolvimento das pessoas, né, sobre os conceitos de escolha, cura e parceria. Então, essas perspectivas holísticas, elas enfatizam não apenas a promoção do bem-estar, né, que é promover ali a saúde, mas também na compreensão de como o estado emocional de uma pessoa contribui para a saúde e para a doença. Hoje em dia, a gente vive uma era muito complicada, que é a era da ansiedade, da depressão. Então, a gente já percebe que as pessoas, a partir do momento que elas começam a ter problemas mentais, né, problemas aí psicológicos, isso acarreta muito na saúde do paciente. Então, às vezes começam a aparecer gastrites, começam a aparecer pequenas lesões na pele, começam a aparecer patologias ali que desencadearam a decorrência da depressão. Por exemplo, a pessoa começou a ter depressão, começou a, né, comer demais por ansiedade, ela desenvolve então aí uma questão, de, digamos assim, de comer demais, aí começa a ter uma hipertensão, uma diabetes. Então, tudo isso está muito envolvido dentro desse cuidado holístico do paciente. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado em investigar os sentimentos do nosso paciente. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, né, da questão da enfermagem dentro da clínica médica, a gente, né, vai conhecer só uma breve introdução sobre como surgiu então a clínica médica. Então, ela é muito antiga, né? A clínica médica, a gente conceita ela hoje de uma forma diferente, né, mas ela nasceu na Grécia, né, há 2.500 anos atrás, então é muito tempo. E aí Hipócrates, né, começou então a introduzir a anamnese como etapa inicial do exame médico, né? Tudo surgiu então como uma coisa um pouco mais empírica, porém, ao longo do tempo, as pessoas foram colocando a ciência dentro, então, do atendimento ao paciente. E essa clínica médica, com avanços, né, de raio-x, com avanços de exames, com avanços de cuidados, então, a clínica médica, ela foi evoluindo para aquilo que ela é hoje, tá bom? Então, ele nasceu, né, a observação clínica nessa época, compreendendo, então, a história da doença, que leva o doente a procurar o médico. E o exame físico também surgiu nessa época, 2.500 anos atrás, do paciente em seus menores detalhes, né, em busca então de dados para a elaboração então do diagnóstico e também do prognóstico do paciente. Então, hoje, a clínica médica, ela tem a definição de quê, pessoal? Que ela é um setor hospitalar. Então, a clínica médica dentro do hospital somente, tá? Então, não tem clínica médica no posto de saúde, não tem clínica médica na UTI, por exemplo, né? A UTI também faz parte de um hospital. Então, a clínica médica, ela é um setor hospitalar. A gente conhece muito como internação, tá? Então, é onde acontece o atendimento integral do indivíduo com idade superior a 12 anos, que se encontra em estado crítico ou então semicrítico, que não são provenientes de tratamento cirúrgico. Isso é muito importante. As pessoas que precisam de tratamento cirúrgico, elas vão para a clínica cirúrgica. Dentro da clínica médica estão aqueles que não precisam de tratamento cirúrgico. E também dentro da clínica médica ainda estão aqueles que hemodinamicamente estão estáveis. Então eles têm ali um processo de patologia acontecendo, de doença acontecendo, porém ainda é prestada então assistência integral da enfermagem aos pacientes de média complexidade. Então a gente ainda tem aí essa questão de recuperar o paciente sem precisar de intervenções mais avançadas, como a UTI, como a cirurgia. Então aqui os cuidados de enfermagem e exames laboratoriais, ou então, né, que a gente vai aprender hoje também a realizar, o exame físico, né, que a gente vai aprender a realizar, então é o suficiente para poder recuperar esse paciente, né? Medicações e etc. Então, clínica vem do grego clínica, é igual a leito ou então acamado, e médica vem do latim médicos, que significa cuidar de, né? Cuidar de algo. Então, ela compreende, pessoal, um grupo de várias especialidades. Então, vai ter pessoas ali querendo tratar uma pneumonia, querendo tratar uma infecção urinária, querendo tratar, então, ali uma dermatite, querendo tratar, né, vítimas de AVC, vítimas de infarto. Então, vai ter várias especialidades dentro do mesmo lugar. E aí, ela é organizada segundo um conjunto de requisitos, onde o paciente internado é submetido sempre a exames clínicos, né, diários, físicos
físicos, laboratoriais e também especiais com a finalidade de definir um diagnóstico. E aí vai depender então dos sintomas que aquele paciente ele apresenta, tá certo?